Estamos de volta, we are back, né? A gente está com uma proposta um pouco diferente agora de voltar com o nosso Nations Cast. E a ideia é a gente não fazer tantas entrevistas, mas a gente vai bater um papo falando sobre algumas coisas que a gente passou pelo processo tanto de aprendizagem quanto a gente na sala de aula com alguns alunos, algumas percepções e tudo. Então eu acredito que isso vai ser algo positivo, porque a gente vai estar trabalhando com algumas experiências e algumas coisas que nós vivemos, né? O intuito é que você possa pegar alguma coisa disso, faça sentido para você em algum momento. Hoje eu estou com o Braulio, eu sou o Ciro, a gente provavelmente vai ficar fazendo isso aqui junto por algum tempo. E eu espero que a gente possa ter algumas conversas realmente positivas e legais aqui, tanto para ele, quanto para mim, quanto para vocês. E é isso. Quer fazer uma introdução? Você já introduziu tudo, pode fazer uma... Não, fala. Mas a ideia vai ser essa e vocês já devem ter visto os outros episódios com a gente, você já sabe que a gente vai ter uma pauta, mas às vezes a gente vai longe, às vezes a gente volta, às vezes a gente não volta, então vai ser a mesma descontração de sempre, só que eu tentando ser um pouco mais focado em alguns assuntos, né? Nations Cast. Para esse primeiro momento a gente trouxe uma ideia que eu acho interessante, que é como que a gente lida com os erros, né? Como nós adultos, já falantes de uma língua, a gente tentando aprender uma nova atividade, nesse caso uma língua, o quão o desejo de nunca errar é prejudicial para o nosso aprendizado, porque a gente sempre quer fazer aquilo de uma certa forma e acaba que a gente engessa um pouco por conta da gente esperar que a gente consiga fazer uma coisa que a gente nunca fez muito bem sem nunca ter tentado. A gente quer realmente acertar sem que a gente tenha, por exemplo, errado na frente de outra pessoa, ou que a gente tenha errado em algum outro momento. E eu acho que isso atrapalha muito a gente no desenvolvimento. E isso me atrapalha, e eu vejo que isso também atrapalha os alunos. Por que isso me atrapalha? Porque eu também cometo esse problema, eu também tenho essa dificuldade. Por isso que eu sei que ela é algo vigente e ativa nas outras pessoas. Porque também passa por mim, né? E para mim é muito difícil, por exemplo... geralmente isso acontece quando eu estou na frente de algum gringo e automaticamente a minha cabeça pensa assim, cara, eu não posso errar na frente dele. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser pronúncia, pode ser uma estrutura, e isso acaba fazendo com que eu erre muito mais. Aí você erra uma vez, vai errando todo dia. E aí vai ficando pior. Você vai ficando nervoso, mas... Exatamente, porque eu começo a pensar assim, tô errando, e aí o português vem, e aí já não fica uma coisa fluida, eu já não consigo participar daquela conversa de forma espontânea. Aí bate a ansiedade, você fala assim, você pergunta com o cara, né? O que você faz? Aí o cara, o que você faz? Você é professor de inglês, aí você já erra umas 3 palavras ali, aí o cara fala, desse jeito você é professor, aí você já... Mas esse maluco nem fala, é só da sua cabeça, é só a situação, porque nossa, o cara que tá achando que eu sou o pior professor do mundo. Então, em alguns momentos fica mais fácil falar. Eu sou uma farsa, né? Eu fui descoberto hoje. Mas e pra você, cara? Como que é essa questão de lidar com seus erros? Eu acho que sobretudo na frente de outras pessoas, porque a gente tem muita vergonha. A gente tem vergonha de errar, né? Então como que você lida com isso? Mano, são 2 coisas assim que eu sempre penso, né? A primeira, o que faz você, como você falou, de errar, de ficar ansioso, coisa assim, é questão de expectativa, né? Tipo, ansiedade com expectativa. É você, tipo, tem alguém aqui, eu quero pelo menos mostrar que eu tenho um nível X, né? Pra poder falar e coisa do tipo. Aí você fica criando cenário na sua cabeça e tudo. Eu sempre falo, é bom você criar um cenário pra você ter uma conversação já meio que um roteirozinho ali, né? Mas aí quando sai do roteiro você já se marana todo.
Mas então, eu sempre levo isso pra vida. Deixa a expectativa lá embaixo, tá ligado? que aí você não vai se decepcionar nunca. Então, é uma dica pra vida. Mas falando sério, mas é mais ou menos isso. Tipo, você tem que ter ideia de... lógico que você tem que ter confiança em você, mas você também tem que ter uma ideia de, tipo assim, cara, se eu errar, também eu não preciso ficar me punindo com isso. Porque todo mundo erra. Ainda mais, tipo... eu falo isso até para os alunos também, questão, cara, você está na frente de muita gente. Primeiro que você está querendo aprender a questão da língua, e quando você aprende, você está na frente de, sei lá, 90% dos estadunidenses que só falam inglês, entendeu? Do pessoal, dos nativos em si. Então, você está aprendendo, tá falando uma língua que não é sua, é diferente em questão de pronúncia, fonema, gramática, tem coisa diferente, tudo, né? Então, estrutura, e, pô, cara, só fala, né? E a outra coisa também você pode estar falando a coisa mais errada do mundo, mas se você falar com confiança, você está vendendo peixe, né? Então, tipo, você está falando alguma coisa errada, você tá falando assim, aí você fala para você alguma coisa errada, mantém. Mantém. Aí depois você se corrige. Ou se às vezes você está conversando com um nativo, alguém assim, o pessoal, eles mesmos vão te corrigir, né? Mas tipo, eles não vão te corrigir assim, nossa, você é burro. Olha como eu acho que isso é interessante. A gente como brasileiro, por exemplo, se a gente estivesse com alguma outra pessoa de uma outra nacionalidade tentando falar português, será que a gente corrigiria essa pessoa? Talvez não seria um pouco meio rude? Porque se ele está falando de uma forma que você entende, eu pelo menos eu não corrigiria, a não ser que eu tenha esse espaço, entende? Porque numa conversa, se o cara consegue passar a ideia dele, e mesmo que alguma coisa fica perdida, pra mim tá valendo. Porque eu já tô vendo todo aquele esforço, entende? Então, assim, eu acho que existe esse espaço de correção quando a gente dá esse espaço, e a gente, como brasileiro, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente já começa falando, pedindo desculpa pelo nosso inglês e fala, se eu falar alguma coisa, você me corrige. E às vezes não é necessário isso, entende? Às vezes é só você... se colocar naquela situação. Pensando assim, realmente, você só corrige os outros, assim, tipo, alguém que vem de fora pra falar, quando você não entende o que ele fala, né? E a mesma coisa que a maioria das vezes, nativos eles vão fazer isso com você. Eles só vão te corrigir, tipo, se você falar uma palavra completamente errada. Aí ele vai falar, você quis dizer isso? Okay. Aí eles não, tipo, vão pegar, você vai falar book e os caras vão falar book, right, you stupid. Os caras não vão falar isso, os caras vão entender. Sim. Eu sempre falo que, tipo, eu acho que a gente se julga muito mais do que os outros julgam a gente, né? Sim. A gente vai se cobrar muito mais do que os outros vão cobrar a gente. Cara, eu não sei, é como a primeira pergunta que eu fiz, né? Pra mim, lidar com o erro é uma coisa terrível, porque eu tenho muita dificuldade. E uma coisa que eu erro na frente de alguém, eu fico lembrando daquilo a vida inteira. Eu não esqueço, vira um marco. Vou dar um exemplo, né? Às vezes num show, tem, sei lá, 50 minutos de música tocando. E aí eu tocando um determinado trecho de uma música de 50 minutos, eu faço uma coisa que eu não queria ter feito. Ou que não é do jeito que deveria ser. Não necessariamente é um erro, mas é uma coisa que eu não planejei ou aquela música não tinha aquilo. Cara, pra mim é como se o show não fosse bom. Então eu elimino 49 minutos por conta de 1 minuto de uma coisa negativa que aconteceu. E isso acontece muito pra mim também na questão da língua, às vezes. Então eu tenho muito essa dificuldade. E pra mim foi um baque eu ter que me jogar nessas situações, porque era eu tirar toda essa armadura. Tipo, cara, eu vou me expor. Eu vou me jogar nessas situações. E eu comecei a fazer algumas associações, assim, que me ajudou, sabe? Igual, por exemplo, essa semana eu estava lendo uma matéria, eu não vou saber o nome, mas é uma menina que ela é uma esquiadora, ganhou há pouco tempo, se eu não me engano, uma medalha de ouro com 18 anos, mas ela apareceu quando ela tinha 13 anos, alguma coisa assim. E ela estava falando sobre a rotina de treino dela. E aí eu posso estar meio equivocado, mas funciona, a ideia funciona. Ela é uma das poucas mulheres que conseguiu dar 2 flips para trás. Backflip, né? Double backflip. E ela estava tentando fazer de 3 voltas, o triple.
E aí uma fala dela foi interessante, ela falou assim, cara, eu sei que eu vou estar pronta para tentar a terceira volta, quando eu conseguir fazer as 2 voltas de olho fechado. Isso ficou na minha cabeça, assim, sabe? A ideia é o quão a prática e o erro te faz caminhar para o acerto. Então ela não conseguiria, por exemplo, fazer essa manobra se ela não tivesse errado, se ela não tivesse se exposto e se ela não tivesse tentado. Da mesma forma como uma coisa que também me ajudou muito foi ver, por exemplo, meu filho aprendendo a andar. É muito difícil andar. Só que a gente anda. A gente vai... Entende? Mas é porque é um domínio que a gente já tem, então é como se fosse assim, cara, da mesma forma que o português pra gente é fácil nesse sentido. E, cara, é muito engraçado, igual, tipo, em casa, não em inglês, assim, mas, tipo, eu tô aprendendo a fazer uns projetos aí com 3D, coisas do tipo, né? Aí um colega meu, o Gabriel, ele faz também. Aí a gente fica no Discord conversando e fazendo os projetos. Aí é muito engraçado nossa conversa, porque é literalmente assim, em 5 minutos de conversa a gente nossa, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Nossa senhora, olha isso aqui, cara, que eu não sei o que. Passa 30 segundos e caraca, eu sou muito burro, o que eu tô fazendo? Eu não sei o que aconteceu, tá dando um erro, cara. Eu sou muito burro. Aí arruma um problema, depois de 20 minutos, assim, caraca, eu acho que eu sou a pessoa mais inteligente do planeta. Mas é uma parada que você, tipo, você tá fazendo, até uma parada que você já sabe, vai ter um erro ali, que você vai ficar perdido, que você vai se achar muito burro, você vai falar, caraca, como que eu sou burro desse jeito que eu não sei arrumar esse problema? Tipo, às vezes é um problema que você já arrumou há muito tempo atrás. Né? E aí você erra, aí você fala assim, caraca, velho, e agora? Aí você arruma ele, aí você fica aquele sentimento de conquista, né? Você fala assim, nossa senhora, como eu sou inteligente, como eu sou bom, e é exatamente isso, tipo, mas nesse caso, falando, tipo, um programa sozinho, você faz tudo sozinho, só depende de você. Mas como de línguas, e até como você falou no show, né? É diferente porque tem outras pessoas vendo, aí vai aquela pressão também, às vezes a pessoa está divulgando, às vezes não, e aí acaba que vai só acumulando a pressão em si. Mas, realmente, se você não dá a cara a tapa, né, mano, você vai ficar... Exatamente. sem evoluir, sem fazer nada, né? Eu já contei aqui, né, em algum episódio, a minha experiência com a língua e tudo, e o que me ajudou realmente foi esse movimento em direção a ela, mesmo não estando preparado. E vamos ver o que acontece. Era um livro que eu ia ler e eu fazia nenhuma ideia do que estava falando aquilo. Era a possibilidade de estar com alguém que eu tentaria ficar mais próximo para que aquilo funcionasse. Eu recebi uma pessoa de outro país na minha casa por um tempo. E isso tudo foi, de certa forma... foi muito interessante, foi muito bom, mas ao mesmo tempo é muito assustador também, entende? Então se a gente não se jogar nessas possibilidades, a gente fica parado, a gente não desenvolve. Então eu acho que realmente o erro é algo positivo nesse sentido. Ele realmente vai funcionar como um parâmetro para você, ele vai ser uma referência. Se é algo que é corriqueiro e vai acontecendo com muita frequência, ele vai ser um marco para você retornar em algum lugar e falar, preciso retornar aqui e caminhar novamente. Ou, no caso, ele pode você pode chegar à conclusão que, cara, é isso mesmo. Nesse sentido, ele é positivo. Igual a gente sempre incentiva os alunos a ter contato com a linguagem que é falada nos dias a dias, né? Tipo, no dia a dia que está acontecendo. Isso é muito volátil. É um papo que a gente até pode ter em outro momento, porque o português que é falado aqui em Volta Redonda não é o português que é falado na Bahia. A gente vai se comunicar, mas existem palavras, existem expressões, existem coisas que é referente à região em si. Então, isso é tudo muito rico. Então, se a gente fica preso, por exemplo, somente numa questão de formalidade... Primeiro, você vai ser chato, vai ser muito ruim de ouvir, porque você não conversa na formalidade com as pessoas, e a gente aprende, de certa forma, um inglês muito formal, e a gente reproduz isso com muita veemência, porque é o que a gente tem contato, de certa forma. E na verdade, quando a gente faz isso, por exemplo,
aquela forma de comunicação ela não cabe naquela conversa. Então, teoricamente, ela está errada. Sim. Ela deveria ser uma conversa mais despojada, mais aberta, mais... E isso, eu acho que são pontos interessantes a se pensar por conta do quão a língua é viva. Sim. O quão isso muda de hoje, principalmente com a internet, né? Verbos novos, o Google virou um verbo, né? Tipo no inglês. De coisas que é uma ferramenta, da mesma forma que a gente tem a Xerox aqui, né? A fotocópia. Virou uma referência e isso... Fotocópia, virou Xerox e agora Exato, é nome próprio, né? Exato, e o negócio vai modificando por conta de uso, e eu acredito que a língua está mudando ainda muito mais rápido, porque hoje a gente tem tanta questão da internet, mas também tem o contato. Da mesma forma que o inglês vem aqui para o Brasil e ele reage à localidade, isso acontece em outros países também. Então, acaba que as línguas se convergem, elas se conversam, elas transformam, elas mudam, elas vão mudando. É aquela parada de língua ser coisa viva, né? Língua é um ser vivo, porque ela vai se mudando, igual você falou, o português do Brasil. O português daqui é diferente do português da Bahia, ou o português de Portugal, o português dos países da África também. Então, tipo, isso tudo vai mudar. E sobre essa parada de questão formal e coisas do tipo assim, a gente ensina, né, uma parada um pouco no dia a dia, mas com um pouco de tom de formalidade, e depois a gente vai indo para informal. Porque exatamente o que eu falo com os alunos assim, que tipo, você tem que aprender primeiro a fazer certo, para depois você errar. Ou, se você já aprender errado, esse erro só vai acumulando, coisa do tipo. É diferente de você tentar fazer o certo e errar, são coisas diferentes. Você aprender certo para poder errar é diferente de você tentar acertar e errar. Okay? Sim, parece um pouco confuso, mas são duas coisas diferentes. Sim, então, sim, pegando um exemplo, tipo, Beethoven fez, né, muitas músicas lindas, assim, e ele inovou em várias coisas. Então, mas assim, pra ele, às vezes, nossa, mas esse tom, né, o pessoal que entende de música, nossa, mas esse tom aqui, ele quebra todo o ritmo da música, assim, e tal. Mas, pô, é o Beethoven, o cara ele é tão bom que chegou um momento que ele começou a experimentar, ou igual o Picasso, apesar de eu achar o Picasso, né, meio maluco. Então chega um momento que o cara ele já é tão bom naquilo que ele faz, que ele vai experimentar outras coisas para poder errar. Isso que eu falei tá certo, tá verdadeiro, eu não sei, mas eu falei com confiança, que foi o que eu falei no começo. Você fala confiança, parece que tá certo sempre. Mas parece que você tá certo sempre. Mas a ideia é justamente essa, de você aprender a falar tudo, né? Igual a gente falou, formalidade, né? O nosso método aqui trabalha com você respondendo a frase toda e depois a gente só animando as coisas para você ir cortando, porque se você já aprender, não um jeito errado, mas você aprendendo, não um jeito errado assim, mas, por exemplo, se for aprender a falar gírias primeiro, que são coisas bem específicas de locais, cidades, bairros e coisas do tipo, na hora que você for ter uma conversa formal com, sei lá, com seu chefe ou diretor de uma faculdade, alguma coisa do tipo, você vai falar gíria. E isso, né, se for pegar gramaticalmente falando, tá errado. Apesar que, eu sempre falo que, teoricamente, não existem coisas erradas. Você não fala inglês errado. Você fala o inglês, às vezes, de uma sotaque diferente, alguma coisa assim. Porque não tem como a gente saber todos os sotaques, saber todas as pronúncias, coisas do tipo. Mas isso é importante você ter um padrão para você pegar um padrão que você segue, o padrão inglês britânico, americano, coisa do tipo, para você tomar aquilo como certo, para aí futuramente você começar a adicionar esses erros, assim, que não necessariamente são erros, né? Coisas do tipo. Interessante. Eu realmente acredito que uma conversa como essa, por exemplo, pode, de certa forma, despertar alguma coisa, entende? Porque a gente fala muito, eu acho que a gente fala muito dos nossos pontos fortes, mas a gente, às vezes, não levanta as nossas fraquezas também, os pontos fracos e tudo. E essa conversa é justamente para demonstrar que todo mundo tem esse ponto, né? Esse momento de ruptura e tudo. E se falando na aquisição de língua, o quão mais rápido você abraçar essa ideia de que você precisa se expor, e provavelmente o erro vai vir junto com essa exposição,
mais rápido você vai aprender e vai se desenvolver. Essa é a forma de pensamento que eu tenho, que eu me joguei e tem funcionado, né? Tem funcionado. E eu incentivo pra caramba os alunos a fazerem algo semelhante. Cara, se expõe, se joga, vai, passa vergonha, porque em algum momento você não vai passar mais. Quando a gente tem aula de conversação, por exemplo, né, tem sempre aquele aluno muito quieto, né? E tem dois tipos de aluno na aula de conversação. Tem aquele aluno que é bom e é tímido, e tem aquele aluno que ele não está no nível que a gente espera, mas ele quer muito falar. E tem um aluno que ele não está no nível que a gente espera, que é ruim, e ele não quer falar, porque tem medo de errar. A gente tem sempre esses três, assim, né? O aluno que é bom e não quer falar é a mesma coisa do aluno que é ruim e não quer falar, porque ele está com medo de errar e ser julgado. A única pessoa certa nesse aí é o cara do meio, que é ruim, né? Não está no nível que deveria estar, que a gente espera que ele esteja, às vezes, no estágio, né, em si, mas ele quer falar, porque ele quer praticar o máximo possível. Então, acaba que esses dois extremos de você ser bom, mas você não dar a cara a tapa, não tá aberto, né, ali, é ruim porque você vai ficar só na mente ali, e na sua mente você tá sempre certo. Na sua mente. Cara, é isso. Você tá sempre certo. Exatamente. E quando o cara ele é ruim, assim, e ele fica com vergonha de falar, ele não vai evoluir. Exatamente. Então a pessoa que vai evoluir sempre é aquela pessoa que, às vezes ela sabe que ela tá falando errado, ela sabe que ela não atinge o nível que deveria atingir, mas ela tá desinibida nesse sentido de, cara, eu tô, às vezes na sala de aula mesmo, lá fora, cara, eu quero falar, eu quero me expressar, e é isso, aí a pessoa vai falando, e ela vai, em algum momento, ultrapassar essa pessoa que é boa e tímida, porque essa pessoa boa e tímida não falou nada. Né? E sem contar que também tem toda a questão prática do negócio, né? Do seu corpo responder o estímulo e tudo. Então, por exemplo, você não consegue solucionar problemas de pronúncia na mente. É físico, é ação, é no movimento da boca, é no lugar onde a língua fica. A garganta, tudo. Então, assim, isso faz muita diferença, né? E, cara, eu tenho um amigo e a gente sempre fala isso, né? Tipo, na minha cabeça, meu inglês é de um lorde. É perfeito, né? Mas quando a gente vem pra realidade, às vezes não é isso, mas isso é uma coisa legal. Né? Isso é uma coisa legal se você conseguir utilizar como referência, sabendo. Eu acho que existe uma diferença de, por exemplo, você também estar errando sem saber que está errando, entende? Porque você não vai ter consciência do que precisa ser mudado. Sim, entendi. Então o cara tá errando, mas ele não tem nenhuma ideia se aquilo tá certo ou tá errado, então ele não vai ter um parâmetro. Mas é isso. Eu acho que a gente se expor é algo realmente positivo. Cometa seus erros, mas analise eles. Né? Tenha uma ideia do que está acontecendo, mas não deixe que isso te impeça de caminhar, impeça de tentar, porque automaticamente vai acontecer. A gente não tem como ser bom numa coisa sem que a gente passe por ela, sem que a gente realmente treine, realmente tenha as nossas quedas, né? Não tem como. E aí a minha sugestão sempre é, cara, vai. Mete as caras e vai. E como disse já um grande coach, por que a gente cai, Bruce? Pra levantar. Então, levanta aí, coloca um cropped e vai. É isso.